Olá, meu nome é Paulo e vamos resolver uma questão da PUC-PR sobre hidrostática. Caso a resolução te ajude de alguma forma, deixe seu like e inscreva-se no canal. Dúvidas ou correções, coloque nos comentários. Considere um recipiente cilíndrico cuja área da base mede 500 cm² e contém água em seu interior. O líquido passa a ser aquecido por uma fonte de potência constante, igual a 5 kW, até atingir sua temperatura de ebulição, 100 graus. Nesse momento, a pressão hidrostática exercida pela coluna líquida no fundo do recipiente é P1. A água continua a receber calor na mesma taxa, o que faz com que, devido à evaporização, a quantidade de líquido no interior do recipiente diminua até que, passados 30 minutos do início da ebulição, a pressão hidrostática no fundo do recipiente passa a ser P2. Considerando que, a partir do instante em que a água atinge sua temperatura de ebulição, todo o calor fornecido pela fonte foi utilizado na sua vaporização, e desprezando as dilatações térmicas sofridas pela água e pelo recipiente, a diferença entre os valores de P1 e P2 é D. Então é um enunciado grande, é fácil se perder. Então vou explicar basicamente o que está acontecendo aqui. Ele fala que a gente tem um recipiente de 500 centímetros, aliás, a área da base do recipiente cilíndrico tem 500 centímetros quadrados, e isso sem converter para metro quadrado. Para converter centímetro quadrado para metro quadrado, a gente multiplica por 10 a menos 4. Então, isso é igual a 500 vezes 10 a menos 4 metros quadrados, que é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 2, né? Beleza. O que está acontecendo? A gente tinha água numa temperatura X graus Celsius. Aí a gente vai aquecer essa água até 100 graus Celsius. Quando isso ocorre, a gente mede a pressão aqui no fundo e vê que é P1. Beleza. Depois a gente continua fornecendo energia para esse sistema. Acontece que 100 graus já é a temperatura de ebulição. Então, a partir de agora, a gente vai estar trabalhando mudança de estado, né? A temperatura não vai mudar mais. A energia que você fornece vai servir para a água mudar de estado, de líquido para gás. A gente vai fornecer energia durante 30 minutos, né? Como a temperatura não muda mais, vai continuar sendo 100 graus. Contudo, vai evaporar água, né? E aí, quando você vai medir novamente a pressão aqui, ela passa a ser P2. Beleza. O que a gente vai fazer agora? A gente vai usar o que mole, né? Que quantidade de calor é igual a massa. Massa de quem, né? De quem vai mudar de estado, né? Se você quer que 2 kg de água saiam do estado líquido para o gasoso, você usa 2 kg ali. Vezes o calor latente, o L, que mole. Beleza? Quanto é que a gente forneceu? Aliás, antes disso, qual é o raciocínio aqui, né? Você precisa saber que se você tinha uma massa Y de água, né, essa massa Y gera um peso P, né? Esse peso P ele vai estar sendo aplicado nessa área. E lembra que pressão é igual a força sobre área. Então, um peso Y de água gera uma pressão P numa área 5 vezes 10 a menos 2 metros quadrados. Só que se eu evaporar um pouco de água, eu não tenho mais Y quilogramas de água, agora eu tenho Z quilogramas de água, que vai gerar uma pressão P' sobre uma mesma área. E aí a pressão vai variar, né? A força diminui, já que o peso diminui, então a pressão vai ser menor. Nossa busca aqui, nosso objetivo é saber quanto evaporou, para saber quanto essa água gerava de pressão. Porque quanto essa água gerava de pressão é justamente a diferença entre P1 e P2, né? Então vamos lá. A gente tem uma fonte de 5 kW, 5 kW, aliás, não vamos colocar watt, lembra que o watt é joule por segundo, tá? Opa. Então eu tenho 5 kJ por segundo. Durante quanto tempo isso aí foi aplicado? Durante 30 minutos. Mas você não pode colocar 30 minutos, tem que colocar isso em segundos. Então fica 30 vezes 60 segundos. E isso vai ser igual a massa de água M que você quer saber, né? Quanto é que evaporou? M. Vezes o calor latente. Quanto ele deu de calor latente? 2.250 kJ por quilo. 2.250 kJ por quilo. Por que eu não converti kilojoule, né? Nem aqui, nem aqui. Porque a gente pode realizar uma simplificação, né? Corta aqui,
corta aqui, 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 aqui e aqui. E aí fica só o quilograma que vai passar para lá, né? Quando ele passar para lá vai ser exatamente a unidade da massa ali. Já fica certinho, porque tem que estar em quilograma mesmo, tá bom? Então vai ficar M sendo igual a 60 vezes 30 vezes 5 sobre 2.250. Vamos fazer isso na calculadora para o vídeo ficar um pouco mais rápido. Vai ficar 30 vezes 60, que dá 1.800, né? Vezes 5, dividido para 2.250. Isso dá 4. Ou seja, 4 kg de água, 4 kg de água foi o que evaporou. Quanto isso representava de pressão? Porque vai ser essa a diferença entre P1 e P2, né? 4 kg de água, né? 4 kg na Terra faz 40 newtons, né? Sobre uma área que ele já deu, né? Foi de 5 vezes 10 ao quadrado. Opa, 5 vezes 10 a menos 2, desculpa. 5 vezes 10 a menos 2 metros quadrados. Lembra que Newton por metro quadrado é a mesma coisa que o famoso ou talvez não, né? Famoso para quem, Paulo? Famoso Pascal. 40 dividido para 5 dá 8. E esse 10 a menos 2 aqui, ó, quando você tem 10 a menos 2 no denominador, ele sobe para o numerador positivo, tá bom? Então ficaria vezes 10 ao quadrado. Por que sobe positivo, né? Rapidinho, pule essa parte se você já sabe. 10 a menos 2 é 1 sobre 10 ao quadrado. Quando você tem um caso assim, você repete a primeira fração. Que fração você poderia perguntar? Isso aqui é uma fração, né? É 1 sobre 1. E multiplica pelo inverso da segunda, que é 10 ao quadrado sobre 1, que é igual a 10 ao quadrado. Tá bom? Beleza, beleza. Então, a nossa pressão é exatamente 800 newtons. Aliás, 800 newtons por metro quadrado, que é a mesma coisa que Pascal. Então era isso. Se mantenham famintos aí pelo sucesso e não desistam.